Olá, como você vai? Eu espero que você esteja bem, porque hoje nós vamos dar continuidade ao meu projeto de leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, lendo o capítulo de Provérbios, Provérbios 12, capítulo 12. E vamos ler nessa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia bilíngue, que tem como tradução a nova tradução na linguagem de hoje e a Good News Translation em inglês. Vou ler, obviamente, em português. Provérbios, capítulo 12. Começa da seguinte forma. Provérbios 12. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Essa daqui foi a leitura de Provérbios capítulo 12, na Bíblia bilíngue. Separei aqui também alguns comentários referentes a esse mesmo capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia King James atualizada. O comentário inicial diz o seguinte: o termo hebraico original avil diz respeito à força feminina, ao caráter batalhador, corajoso e determinado das mulheres em geral, e especialmente daquelas que temem ao Senhor, e por isso, além de fortes, são sábias. Sua atitude delicada, piedosa e ao mesmo tempo firme, honrada e constante, demonstra suas virtudes ao mundo. Essa é a mulher descrita no capítulo 31 deste livro. Sua intenção é sempre fazer o que é certo e o bem. Trabalha de bom grado sem murmurações, procura socorrer quem esteja passando por qualquer situação aflitiva, exerce diariamente a sabedoria prática e o segredo da sua força moral e carisma estão em seu amor ao Senhor. A mulher virtuosa tem um comportamento semelhante ao de Ruth, do Antigo Testamento, e proporciona, com a própria sabedoria, honra e muitas alegrias a seu marido. Em contraste, a mulher insatisfeita, queixosa, autoritária, escandalosa e agressiva
se assemelha a um câncer na vida do seu marido e familiares. Esse é um comentário referente ao versículo 4, que aqui nessa Bíblia diz: a mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Comentário bem forte aqui a respeito desse versículo específico. Também separei aqui um comentário na Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal, também referente ao capítulo 12, referente ao primeiro versículo. Achei bem legal esse comentário. Versículo 1 diz o seguinte aqui na Bíblia: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. E o comentário diz o seguinte: se você não quer aprender, os anos de escolha lhe ensinarão muito pouco. Mas, se você quer ser ensinado, o que você pode aprender não tem fim. Isto inclui estar disposto a aceitar disciplina e correção, e aprender com a sabedoria dos outros. Uma pessoa que se recusa a aceitar críticas construtivas tem um problema com a soberba, e é improvável que aprenda muita coisa. Aqui uma crítica, né, aquelas pessoas que querem viver para sempre na ignorância. A Bíblia de Estudo Genebra também traz um comentário, na verdade uma espécie de resumo do capítulo 12, que diz o seguinte, tem como título esse comentário: Discurso e Atos. O capítulo 12 é constituído de duas subunidades de mesma extensão e trata de discursos e atos, dos versículos 1 a 14 e 15 ao 28. As duas metades começam com um aforismo instrutivo que contrasta a pessoa sábia e que aceita a instrução com o insensato incorrigível, visando incentivar o filho a aceitar os ensinamentos dos versículos subsequentes. Cada parte termina com a promessa de vida para os justos, tanto agora quanto na eternidade. Bem legal esse comentário que divide aqui, né, o Provérbios 12 entre duas metades, né, dos versículos 1 a 14 e do 15 ao 28. A Bíblia King James 1611, ela tem um comentário aqui referente, na verdade, à palavra hebraica para insensato. Diz o seguinte aqui, esse box de informação. Em Provérbios, tem aqui a palavra hebraica para insensato, a qual eu não sei pronunciar, mas essa palavra ela se refere a alguém que é moralmente deficiente do ponto de vista de ser capaz de fazer juízos morais razoáveis. Ele se recusa obstinadamente a fazer escolhas morais, não escolhendo o bem nem rejeitando o mal. Ele se nega de maneira arrogante a receber instrução moral e a aprender com os próprios erros. O insensato é caracterizado pela insensatez, uma corrupção moral interna que deixa o insensato impotente para fazer julgamentos morais razoáveis na vida. Enquanto ele ainda é jovem, há esperança de afastá-lo de sua insensatez. Porém, mais tarde na vida, o insensato é irrevogavelmente marcado por sua insensatez. Sua deficiência moral se manifesta em questões de fala, de moralidade, de disciplina, de religião e de vida diária. Ele fala aquilo que é errado, ou fala na hora errada, e é rápido em mostrar sua ira e a recusar solução. Esse boxzinho aqui de comentário, então, faz referência ao termo em hebraico para insensato, usado várias vezes aqui, né, nos provérbios. Aqui fala que foi usado 19 vezes nos provérbios e 26 vezes no Antigo Testamento. Os provérbios em foco, né, as passagens em foco é Provérbios 10, 8, 10 e 8, capítulo 10, versículos 8, 10, 14 e 21. Também separei aqui na Bíblia Brasileira de Estudo, comentários referentes ao capítulo 2, referentes aqui ao versículo 10, que diz o seguinte, né, o justo cuida da vida dos seus animais, mas no íntimo os ímpios são cruéis. O comentário referente a esse versículo diz: cuidar bem dos animais refere-se aos rebanhos. Tratá-los bem e não maltratá-los é próprio do justo, uma atitude que agrada o coração de Deus. Deve-se, porém, tomar cuidado para não agir como aquele homem que Jesus censura, o qual dava mais importância aos animais do que ao ser humano. Conferir Mateus 12, 11 a 12. Portanto, é preciso equilíbrio nessa área. Bem legal, bem importante esse comentário aqui, referente a um versículo bem específico de Provérbios 12. E por fim, na Bíblia de Estudo A Mensagem, também há um comentário aqui
dentro do capítulo 12 de Provérbios, que diz o seguinte: palavras não são apenas palavras. A fala é um dom precioso. Os abusos da fala são numerosos. A habilidade para a expressão oral é conquistada com muito trabalho. Produzir sons em forma de palavras é fácil, mas nada é tão difícil quanto fazer que essas palavras expressem verdade e amor. Quando isso acontece, então serão palavras bem ditas e produzem satisfação para quem as emite e salvação para quem as ouve. Esse aqui é um comentário tendo em mente os versículos 13, 16, 17, 18 e 19 aqui do capítulo 12 de Provérbios. Comentário aqui da Bíblia de Estudo A Mensagem, de autoria de Eugene Peterson, que é o autor também da Bíblia. Esse daqui foi então a leitura de Provérbios 12 e também alguns comentários que eu selecionei a respeito desse mesmo capítulo. Obrigado por me acompanhar e amanhã darei continuidade com o estudo de Provérbios capítulo 13. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.